Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e ontem o presidente do esporte, Yuri Romão, ele deu uma entrevista no programa do meu amigo Rodrigo Raposo, Cast FC. E foi uma entrevista onde ele falou muita coisa, mas muita coisa mesmo, que alguns gostaram, outros não. Teve pontos, na minha visão, positivos e negativos. E nesse vídeo aqui eu vou repercutir para você os principais pontos, na minha visão, que o Yuri Romão falou nessa entrevista com o Yuri Romão, mas com o Yuri Romão não, com o Rodrigo, mas já quero deixar para vocês aqui o link na descrição da entrevista completa. Eu aconselho vocês a assistirem também essa entrevista, porque tá muito boa. Foram quase 2 horas de entrevista. Ele falou muito, muito, muito. E assim, uma coisa bacana é que ele não fugiu de pergunta, não. Né? Tudo que foi perguntado, ele falou. A única coisa que ele não falou foi da situação dos recibos. Quem recebeu aquela grana da imprensa. Eu vou explicar tudo para você. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que aqui é conteúdo diário, irmão. Todas as informações de futebol nordestino, os grandes destaques, você vê aqui no canal do Lula. Então, para dar essa moral pra gente, te inscreve que eu sei que você não vai se arrepender. E se você quiser fazer a tua fezinha, irmão, PixBet é o melhor site de apostas esportivas do Brasil, porque lá você encontra as melhores cotações, o saque mais rápido do mercado, campo interativo. Lá você tem uma gama de esportes para você apostar. É tudo legal, tudo autorizado e o melhor de tudo, se você acertar a aposta, você recebe a tua premiação, porque tem site aí que trava, que não funciona, que engana as pessoas. A PixBet é uma empresa de responsabilidade. Se você ganhar, ela vai te pagar. Então o link está na descrição, você clica, faz seu cadastro, lembrando, você tem que ser maior de 18 anos e utiliza aquela grana que você já ia usar para o lazer. Não vai fazer loucura, tá? Não vai usar grana de aluguel, grana da faculdade, nada disso. Usa aquela grana que você já ia usar para se divertir, tá bom? Link na descrição, faz agora o teu cadastro na PixBet. Vamos lá, eu coloquei alguns pontos, porque enquanto a entrevista foi se desenhando, né, no Caixa FC, eu fui meio que tweetando algumas coisas que eu achei interessante. Então eu vou começar de baixo para cima, que é a ordem cronológica do que eu escrevi, né? Ó, o Yuri Romão afirmou no Caixa FC que o Sport contará com 30 jogadores no seu elenco na temporada 2024. Isso já é um ponto que já mostra a redução salarial que o Sport está fazendo na sua folha. Porque ano passado o Sport tinha 36 jogadores no seu elenco. Então ele vai diminuir um número de 6 jogadores. Vai contar com 30, ou seja, vai ter um elenco comparado ao de 2023, mais enxuto. Isso também, para mim, não quer dizer também que isso é um problema, porque o Sport teve vários jogadores que quase não atuaram, né? É o caso do, por exemplo, o próprio Jordan, que foi contratado, só jogou 2 partidas. Se a gente for analisar o Gabriel Santos, que aí foi por incapacidade técnica. Então tem vários jogadores que acabaram não atuando na medida que deveriam ter atuado, né? Então ele já adiantou que o Sport vai contar com 30 jogadores para o seu elenco principal. O outro ponto, questionado se ele, o Yuri, se arrepende de não ter mexido na diretoria de futebol, ele disse que não. A única coisa que talvez teria se arrependido é de não ter contratado um coordenador de futebol. Cara, eu vou ser muito sincero, eu acho que dificilmente um coordenador de futebol ia dar jeito, ia melhorar, ia garantir o acesso do esporte. Eu acho que, de fato, o esporte ele errou em não ter mudado, principalmente o Jorge Andrade, para mim é um executivo limitado. Essa é a minha visão. Não vou aqui utilizar as palavras que as pessoas usam, desrespeitando, não. Mas para mim é um cara limitado profissionalmente falando. É um cara que não conseguiu fazer um mercado interessante para o esporte. Quando você vê que outros clubes tiveram um desempenho até melhor que o esporte, que é o caso do Mirassol, por exemplo, as contratações foram mais assertivas e, pô, comparado ao esporte, o Mirassol é um clube bem menor. Né? Então, cara, a gente já vê que ele não fez um bom trabalho. Eu acho que se ele tivesse modificado ali, tirado o Jorge Andrade, até o próprio Carreiras também, que não deu certo, talvez um outro executivo tivesse tido um trabalho melhor de mercado, principalmente na última janela, e ter contratado jogadores que ajudassem muito mais o esporte. Lembrando, né? O esporte não conseguiu acesso por conta de um ponto. Então, assim, é uma coisa bem complicada, né? Yuri também, ele falou aqui, ó, ele disse que, ó, isso aqui para mim é uma coisa que é imperdoável, cara. Isso aqui, na minha visão, não tem perdão. Foi o maior erro para mim do Yuri Romão nesse momento, ó. Ele falou que o Enderson Moreira pediu demissão no dia em que saiu a notícia que ele supostamente teria barrado, que o Enderson Moreira teria barrado Diego Souza em um jogo. Eu não lembro ao certo qual foi o jogo,
mas parece que foi o jogo antes do ABC, né? O jogo antes do ABC. Saiu a notícia, o Diego Souza treinou a semana inteira, fez aquele vídeo chamando a torcida para o jogo na Ilha do Retiro, e no final das contas, o Diego Souza acabou não indo para a partida, né? E aí foi falado que o Anderson Moreira, essa informação também chegou para mim, tá? De que o Anderson Moreira teria barrado o Diego Souza. Nesse momento, o Anderson ficou chateado e pediu demissão. 2 pontos aí. Primeiro, se o Anderson pediu demissão por conta disso, pelo amor de Deus, né, irmão? Se tu tava reclamando com a pressão aqui, vai trabalhar de novo em São Paulo, no Rio de Janeiro, pra tu ver o que é pressão, irmão. Aqui é leve demais, né? Então, na minha visão, se ele tivesse pedido demissão, eu já tinha liberado ele na hora. Eu penso assim, ó, se o cara tá pedindo demissão por uma coisa dessa, por uma bobagem dessa, na minha visão, uma bobagem, isso na minha visão, só mostra o quanto o cara tá desconectado do seu trabalho. Eu teria demitido o Anderson nesse momento, teria aceito a demissão dele, tá bom? Ele disse que aí, tá bom, obrigado, sucesso para você aí, segue a tua vida. Eu não perderia meu tempo de verdade. Eu acho que foi um erro fatal não ter mudado. Ele até falou na entrevista, mas eu vou colocar quem? Esse barulho é de chuva, tá, gente? Vocês viram esse barulho aí, que eu tô em casa hoje, tá chovendo, não tem o que fazer. Enfim, cara, eu teria aceitado a demissão do Anderson Moreira. Para mim foi um erro crucial, tá? Mas já era, conta de um pontinho, né? Ele foi questionado também, nesse Twitter do meio aí, sobre o Hélio dos Anjos. Ele afirmou: esse nunca esteve nos planos do esporte, nunca. Inclusive, o tom que ele utilizou para falar do Hélio, antes do Rodrigo terminar a pergunta, ele fez: não. Então, assim, como se fosse um cara que ele não quisesse mesmo contratar para o esporte. Né? Não sei se alguma referência negativa do Diógenes, né, que foi presidente do Náutico, ainda é até o final do ano, mas não sei se teve alguma referência negativa, porque o Diógenes teve um problema com o Hélio dos Anjos. Talvez essa negativa tenha tido para o Yuri Romão uma antipatia por antecedência, né? Mas a forma que ele falou do Hélio para mim foi até estranha, assim. Ele já cortou o Rodrigo. Não, esse nunca esteve na lista, nunca. Foi curto e grosso, sabe? Então, de fato, eu não entendi. Yuri Romão afirmou: Jorginho não queria ficar no esporte. Pediu liberação porque tinha uma proposta do exterior. Quando surgiu no mercado que seria para a Série B, afirmamos que teria que pagar. E assim foi assim a negociação. Então, basicamente, o Yuri já mostrou que o Jorginho não queria ficar no esporte. E eu já percebia isso. Quem acompanha o canal sabe que eu vinha falando que o Jorginho meio que vinha jogando sem vontade, né, não vinha se dedicando, na minha visão, um jogador que não valia a pena fazer esforço para ficar. E não foi feito esse esforço. Parabéns, inclusive, para a diretoria do esporte, tá? Porque você não vai fazer esforço por um cara que não quer trabalhar na sua empresa, né, irmão? Não faz o menor sentido. Então, segue a tua vida, sabe? Segue a tua vida. E por último ali, que eu anotei, que eu acho que foi bem interessante também, foi o caso do Wagner Love. Ele falou o seguinte: foi feita uma proposta, mas o empresário afirmou que ele não ficaria no clube. Eu mesmo, depois disso, ele mesmo falou com o Love, mas ele achou por bem não aceitar. Ou seja, é outro jogador que também não queria jogar no esporte e, cara, sinceramente, não vai fazer falta, velho. Não vai fazer falta. Segue a vida. Se quisesse ficar para compor um elenco ali, redução salarial, beleza. Mas se não quer ficar, segue a vida, né, irmão? E para finalizar, o Yuri Romão, ele comentou sobre a história dos recibos, né? Porque na coletiva da apresentação lá do nova diretoria do esporte, ele ficou bem chateado, né? E falou que tinha recibos de pessoas da imprensa que recebiam dinheiro do esporte. Né? Recebeu dinheiro do esporte. Ele falou que tem 4 recibos. Desses 4 recibos, uma outra pessoa falou com ele não disse quem era, que tinha mais 11 recibos e que só iria divulgar esses recibos quando de fato chegasse alguma ação judicial. Se chegasse ação judicial, disse que não tem o que fazer, iria divulgar. Vamos aguardar, porque essa história do recibo tá longe de acabar. Mas eu quero ver a tua opinião, o que é que você achou dessa entrevista do Yuri Romão, gostou, não gostou? Deixa aqui nos comentários e lembrando, o link do Cash FC tá na descrição para você ver a entrevista na íntegra, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.